Fala pessoal que acompanha o Papo Filó, estamos aqui de novo, Andrei e eu e o Andrei. Hoje nós vamos falar sobre um tema que parece estar tomando conta do mundo cada vez mais, né, Andrei? Uma coisa louca acontecendo, um conservadorismo muito grande, assolando o mundo. Em que esferas, Andrei, a gente vê isso aí? Bom, a gente vê conservadorismo hoje em dia, né, borbulhando hoje na Europa. A gente vê hoje em dia o Trump, que é um conservador. A gente vê no Brasil hoje, nós temos, parece que o conservadorismo surgiu de uma tumba e ele veio, né, conversar conosco, a gente vai estar disposto a conversar com ele, né? Na verdade, o que é ser conservador hoje em dia, né? Você é um conservador? Vamos ver conservador? Isso aí. Vamos ver, vamos lá. Pois é, Andrei, então a gente vê várias vertentes, né, conservadoras aí, desde uma galera que quer buscar valores lá, sei lá, parecem medievais, uma galera com grande apego à tradição, criticando qualquer coisa que seja inovadora. A gente vê até no próprio campo, de certa maneira, das ciências, isso, das ciências aplicadas, exatas ou biológicas, o pessoal negando vacinação, essas coisas. Isso tudo faz parte também de uma onda conservadora mundial, né? É um conservadorismo na religião, conservadorismo que envolve valores, conservadorismo intelectual, conservadorismo na política, conservadorismo nas questões que envolvem família. E a gente tem esse grave problema aí. Só que a gente tem, moçada, que compreender, na verdade, afinal, o que é o conservador. O que é ser conservador? Né? E como que funciona essa coisa. A gente não pode confundir, por exemplo, que a gente coloca, às vezes, nessa divisão simplória que a gente faz na sociedade, de esquerda e direita. A esquerda é progressista, a direita é conservadora. Não. Por exemplo, na direita se enquadram, por exemplo, liberais, que são liberais da economia, liberais também... E tem liberais nos Estados Unidos que são chamados liberais de esquerda também. Então, não dá para chamar, por exemplo, um conservador no sentido mais absoluto de todo conservador é liberal e defende. Tem conservador que não é liberal. Exatamente. E o que é uma definição que a gente estava lendo, né, moçada? Aliás, para que vocês entendam, a gente faz nossos vídeos baseados em nossas ideias, mas, obviamente, baseado muito naquilo que a gente lê. Não vai achando aí que a gente inventou isso, né? A gente criou, na verdade, uma forma de estudar, e aí tem um dos mais importantes teóricos hoje em dia da filosofia. Roger Scruton. Roger Scruton. Que é um dos caras, inclusive, referência pro grande guia do conservadorismo brasileiro atual, do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho cita o Roger Scruton. Cita e diz... Leia Roger Scruton. Exatamente. O que fala o Roger Scruton? O Scruton, sei lá como Roger fala. Scruton. Ele tem uma definição de conservadorismo. Aliás, ele deu uma entrevista para uma TV americana explicando o que é conservadorismo. Então, o Roger Scruton, ele fala que conservar, na verdade, o conservadorismo tem a ver com você defender algo bom, defender algo que a história considera como boa, por exemplo, a política, defender o que foi, na verdade, bom em termos de conceitos familiares, estrutura religiosa. Essas instituições criaram esses conceitos, né, que são conceitos que deram certo, segundo o Scruton, né? E o Scruton fala que é muito mais fácil você ser um progressista, porque, em geral, as universidades elas estão mais propensas a criticar do que, na verdade, a sustentar alguns ideais, alguns valores mais antigos, né, que é o que ele se propõe a defender, né, valores familiares, valores religiosos, valores políticos, valores econômicos. Então é nesse sentido que ele define, né, quase parafraseando o que ele falou, né, como conservador. E ele fala realmente que a esfera progressista pode ser de esquerda, de direita, enfim, quem propõe as inovações critica o antigo, propõe o novo, mas o que é o novo? E a diversidade que é do campo conservador, pelo que o Scruton coloca, que muitos conservadores parecem concordar, é que é mais fácil então você pegar algo que está aí há muito tempo e tentar resguardar ou tentar no máximo ressignificar do que derrubar aquilo ali e criar algo novo. E talvez por isso o conservadorismo cresça bastante também. Né? Talvez é o seguinte, como parece que está tudo relativizado, está uma bagunça e tal, então uma ordem social antiga que tem valores mais consolidados, são valores melhores para se defender. Então esse conservadorismo tem uma tendência a achar essas ideias mais novas, progressistas, de esquerda,
como, na verdade, com um certo ceticismo. Eu não acredito que deram certo, nunca deram certo em tais e tais lugares, então elas não vão dar certo. Por isso que tendem a defender coisas mais antigas. E o Olavo de Carvalho, ele falou numa entrevista, né, que não tem conservador no Brasil. Não existe. Como é que é isso? Conservador no Brasil, imagina. Então, Bussunda, tu acha que no Brasil não existem conservadores, como diz o Olavo de Carvalho? É que se a gente for analisar, Andrei, toda essa parte bem teórica, pautado pelo que o Scruton coloca mesmo, que a gente teria que defender coisas que vêm de muito tempo, né, estabelecidas. Algumas coisas são muito jovens no Brasil, né? O Brasil é um país que nesse ano recém está completando 130 anos da República, né? Então a gente tem a República, uma coisa jovem. Se a gente for observar, também é muito pouco tempo que existe mão de obra livre predominante no Brasil. Existe uma série de coisas, ou, por exemplo, a liberdade religiosa plena, que é só na República, porque ser conservador no Brasil teria que defender, por exemplo, a monarquia, a centralização. Não quer dizer que não existam defensores da monarquia, pelo contrário, existem vários monarquistas, existem, né? Hoje cada vez mais aparecem as pessoas, né, que se dizem monarquistas, etc., mas é um grupo pequeno frente ao todo, né? Até porque o Brasil, como um país de uma estruturação republicana jovem, ele é um país que está há 130 anos criando coisas novas e 130 anos combatendo ideias de monarquia, ideias que são tanto coloniais quanto são de Portugal, etc., que o Brasil importou, e ele tenta se construir como algo novo. Por isso, em todos os lados, esquerda, direita, centro, o campo progressista ele parece ser muito mais relevante, né? Vamos tentar propor coisas novas, porque o que está aí não dá. Então essa é a proposta, em geral, da esquerda, né? Mas tem que mudar isso daí, tá ok? E o Bolsonaro, cara, ele é conservador? Como é que a gente vai enquadrar? Porque o Bolsonaro, ele tem... Vamos tentar entender assim, ó, uma coisa. O Bolsonaro, ele é conservador, por exemplo, como um Pondé da vida, como o Olavo de Carvalho da vida, como outros conservadores brasileiros, por exemplo, Gilberto Freire, que é um sociólogo famosíssimo, escreveu aquele livro Casa Grande Senzala. O Gilberto Freire, gente, é interessante, porque ele é colocado na esfera do conservadorismo, né? Então, ele é um cara que a gente lê ele, que a gente destaca algumas coisas bacanas da leitura de Gilberto Freire, mas existe uma gama de intelectuais brasileiros colocados nessa ala, conservadores. Existe até músico conservador no Brasil, né? Roqueiro conservador. Ah, sim, né? Sim. Tem dois que eu... Enfim, música, isso aí, música. Pessoas que vivem da música, não são roqueiros. E um que toca violão e faz vídeo no YouTube também. Então, Bussunda, o que tu acha? O Bolsonaro, de repente, não seria um novo Enéas conservador, como o Enéas era? Meu nome é Enéas! Acho que não, né? O Enéas é tido por todos aí realmente como um político conservador, né? Mas o Enéas, veja bem, ele tinha um forte discurso nacionalista. Meu nome é Enéas! Ele tinha, além, claro, do apelo cristão que ele tinha, esse discurso, inclusive, de um Estado forte, interventor, dentro de uma visão que até alguns consideram de fascista. Sim, né? Construir bomba nuclear, essas coisas todas. O Prona, que hoje nem existe mais, que era o partido de Enéas, ele foi categorizado por vários cientistas políticos, né, como um partido fascista aqui no Brasil dos anos 90. E o Enéas, gente, ele tinha um aspecto realmente de conservadorismo em vários setores, que o Bolsonaro, por exemplo, aí eu queria que tu me explicasse. O Bolsonaro ele não apresenta um conservadorismo na esfera econômica. Pois é, o Bolsonaro fala de forma clara e as pessoas do PSL têm uma tendência a dizer o seguinte: nós somos conservadores nos costumes, nos valores, mas somos liberais em termos econômicos. O que significa ser liberal em termo econômico e ser conservador nos costumes? Bom, essa galera que tá aí, hoje parece um fenômeno crescente, né? É falar disso, nós somos liberais, sim, costumes, defendemos a família, defendemos a religião cristã, somos contra o casamento gay, somos
contra a madeira de piroca, não sei essas o quê. coisas. Que acabam virando, Kit inclusive, gay. que acaba depois, inclusive, virando meme, né? Virando piada, mas faz parte de todo um pensamento realmente conservador. Mas que parece remeter uma nostalgia, uma coisa assim, ó, em especial de uma parcela da população, aquela coisa do período militar, que o Brasil realmente, moçada, eu sou historiador, podem recortar esse excerto do vídeo aqui e colocar, divulgar por aí. O Brasil teve um crescimento no período militar por um tempo. O Brasil ia se tornar a maior potência econômica do mundo, conforme previsões. 14% de crescimento econômico em um ano, né? Do PIB, que chegou em 73, cresceu 14%. Ele vinha numa crescente de 10%, 10%, 11%, 12%, 14%. E aí o Brasil estava talhado, tudo estava pronto. O Brasil ia ser a maior potência econômica do mundo. Dentro de todo um período de grande conservadorismo que, digo para vocês, não teve dos anos 70 até agora um período tão conservador. Agora retomou realmente um conservadorismo. Só que tinha essa contradição. Aquele Estado militar era interventor. Ele criou Itaipu, a binacional. Sim. Ele fez rodovias, ele fez fundo de garantia do trabalhador, criou financiamento estudantil. Inchou o Estado, como dizem muitos, né? O Estado cresceu, se tornou responsável por várias coisas, inclusive o crédito educativo para o pessoal estudar nas universidades. Quem criou isso foi o governo militar. Então, o governo militar foi um Estado muito interventor. E aí agora os caras são conservadores só nos costumes, só na nos costumes. economia. Exato. Então a gente não consegue classificar o governo do Jair, né, como um governo exatamente conservador. Depende, Bussunda, porque existem algumas correntes de conservadorismo americanas, por exemplo, o paleoconservadorismo. Negócio pré-histórico, parece. Sim, tem um filósofo americano chamado Paul Gottfried, ele que nomeou isso nos anos 80, né? E aí, enfim, esse termo foi usado várias vezes, depois foi definido. Inclusive tem vários artigos sobre paleoconservadorismo na internet, né? A gente deu uma lida nisso, a gente deu uma estudada para poder entender o que significa isso. E aí a gente descobriu que o governo Bolsonaro parece se encaixar perfeitamente com esse paleoconservadorismo. É um conservadorismo baseado nos preceitos norte-americanos. Tá? Então eu vou tentar resumir para vocês aqui o que significa esse paleoconservadorismo, né? Aí a gente pode dizer que ele defende o tradicionalismo, tem uma postura anticomunista, defende uma ética judaico-cristã e os valores familiares tradicionais. E além disso, defende um governo limitado, regionalismo, nacionalismo, protecionismo, isolacionismo. Será que o governo Bolsonaro de certa forma, não se isolou de alguns países do Oriente Médio para ficar voltando suas forças para Israel e esqueceu da América Latina, tentando voltar-se apenas aos Estados Unidos? É um tipo de isolamento. Restrições da imigração, vejam bem aqui, né? Visão revanchista da ordem social. Será que o governo é revanchista? Né, Bussunda? Bom, e também uma coisa muito interessante aqui, ó, a atribuição de papéis de acordo com categorias tradicionais de gênero, etnia e raça. Então a gente vê a nossa Damares, né, falando que meninos vestem azul e meninas vestem rosa, nessa mesma vertente. O presidente falando que prefere ter um filho bandido do que um filho homossexual. Então a gente pode dizer o seguinte, que a gente se arrisca a dizer que o governo Bolsonaro é paleoconservador. A gente se arrisca, é uma classificação. Entretanto, gente, claro, a gente tentando compreender esse fenômeno, essa coisa diferente, nova que apareceu, só que a gente também, lendo vários conservadores, tirou uma lição do Benjamin Constant. Exato. O Benjamin Constant, só para vocês terem uma noção, é um filósofo conservador do século XIX, é ele que sugere, num texto, a ideia de que existissem os três poderes, mais um, que é o quarto poder, que, por exemplo, o Brasil, no período imperial, adotou, né? O Dom Pedro tinha o poder moderador, Dom Pedro I, depois Dom Pedro II tinha o poder moderador. É uma ideia do Benjamin Constant, esse filósofo francês. Forte influência no Brasil. E ele é um cara influente aqui. Só que o Benjamin Constant, lá no século XIX, ele deu um recado
que acho que a gente encerra o vídeo com esse recado, Andrei. Andrei, quer ler pra galera? Eu vou ler aqui pra galera. Benjamin Constant. Benjamin Constant. Não confundo com o Benjamin Constant do Brasil aqui, né? Não é esse, que é o francês. Existe Benjamin Constant que é um engenheiro, está por trás do golpe republicano de 1889. Ele era professor da Escola Militar do Rio de Janeiro, divulgou o positivismo, ideia de ordem e progresso. Mas não esse é isso um aí. outro cara. Esse é o filósofo francês do século XIX que falou... Eu vou ler aqui, olha só. Um governo que não aceita o espírito dos tempos e procura impor aos indivíduos costumes de séculos passados fracassa necessariamente e não pode sobreviver a não ser pela tirania. Tchau!